Salve, salve, ouvintes, internautas e telespectadores aqui da BCC Television. Está começando mais um Radar Paulista na TV, onde a gente traz aqui sempre às segundas-feiras um tema para aprofundarmos, para debatermos com aqui os nossos entrevistados e você aí também, né, que nos acompanha, para também levar essa informação, para trocar essa informação com seu vizinho, com seu familiar, com seu amigo, né, e também ajudar-nos a compartilhar informações importantes para o seu dia a dia. Lembrando que nós estamos também, nós entramos pela Rádio Universal de Santos, em 810 kHz, pela Rádio Trianon AM 740 em São Paulo, no radiotrianon.com.br e também nas redes sociais, né? Redes sociais, facebook.com/Renato Radar, facebook.com/Radar Paulista, Instagram é Renato Albuquerque 1, tá certo? O nosso assunto aqui hoje, nós vamos conversar aqui a respeito das festas de final de ano e do que elas podem também favorecer a mistura de medicamentos e álcool, né? Às vezes as pessoas estão fazendo seus tratamentos, acabam parando no meio para justamente comemorar, para celebrar as festas de final de ano, Natal, Réveillon, podemos até falar um pouquinho do Carnaval também, porque está às portas aí do Carnaval, né? E nós vamos conversar daqui a pouquinho, porque antes eu tenho alguns recadinhos aqui para dar para os nossos ouvintes e telespectadores. Nós vamos conversar com o farmacêutico da Associação Nacional de Farmacêuticos Magistrais, a Anfarmag, que é o Wagner Miguel, justamente para nos ajudar a entender, né, e tirar dúvidas aí sobre este assunto. Já já nós vamos conversar aqui então com o Wagner. E antes tem os nossos tradicionais recadinhos aqui dos nossos patrocinadores, o Reserva Cultural, né? O Radar Paulista aqui na TV tem os apoios do Reserva Cultural, que tem a melhor programação de cinema de São Paulo, Avenida Paulista 900 no térreo. Lá tem um complexo gastronômico também muito bacana, um café gostoso, livraria, videoteca, né? E você tem toda a programação de filmes no site www.reservacultural.com.br, que está aí, inclusive, aparecendo no vídeo. Tem também o Mais Espaço e Lazer, sucesso do seu evento Coreia Verde, amplas instalações, você agenda aquela festa maravilhosa no Mais Espaço e Lazer. Mais informações também no facebook.com/Mais Espaço Lazer e também do Ateliê Comunicação. Sua melhor comunicação com o mundo, também mais informações no facebook.com/Ateliê Comunicação SP. E a nossa BCC Television aqui, né? Nossa equipe super profissional aqui da BCC Television, que produz e divulga seu negócio, sua empresa, seu vídeo institucional. Você também pode fazer uma reportagem, fazer seu programa aqui na BCC Television, né? Você obtém mais informações, também está aí o site, o bcctelevision.com, né? E tem também o telefone 3641-9876, está aqui na tela da BCC. Tá certo? Bom, então vamos tratar aqui do nosso assunto, como eu mencionei, álcool e medicamento, uma mistura que requer cuidado nas festas de final de ano. Com muita frequência, né, as comemorações envolvem o consumo de bebida alcoólica. A principal dúvida que surge para quem está tomando medicação será que eu posso beber? É uma das principais, e é sobre isso que nós vamos conversar agora com o farmacêutico da Anfarmag, né, como eu já disse, o Wagner Miguel. Muito boa tarde, muito boa noite também, porque a gente entra à noite pela Trianon. Wagner, obrigado pela presença. Boa noite, Renato. Prazer falar com você e com seus telespectadores. Obrigado pelo convite. A gente que agradece. Wagner, o final de ano não tem jeito, né? As pessoas acabam, claro, estão lá com seus familiares, com seus amigos, e às vezes estão fazendo um tratamento e querem também participar das festas, né? Essa mistura de álcool com medicamento, como é que é visto aí por você e pelos profissionais da área de saúde? Bom, Renato, nós profissionais da área da saúde sempre recomendamos, procure evitar essa mistura de álcool com medicamentos. É uma regra geral, uma regra genérica, que vale para a maior parte dos medicamentos, para todas as categorias em geral. Embora a gente saiba que a gente pode dar alguns outros conselhos mais específicos. Tem algumas nuances aí que podem, exatamente, de acordo com o medicamento. Agora, me explica uma coisa, por que, antes da gente até falar especificamente de cada medicamento, por que faz mal misturar remédio com álcool? Uma coisa não...
normalmente, por exemplo, a pessoa toma um remédio, o álcool, o que o álcool interfere na ingestão do medicamento? De uma forma geral, Renato, o órgão que metaboliza o álcool é o mesmo que metaboliza os medicamentos, que é o fígado, né? Então, você está tendo ali uma competição ou uma potencialização ou uma inibição dos efeitos de um sobre o outro. Uhum. Então, o organismo funciona dessa forma. Medicamentos não combinam com álcool porque eles vão competir pelo mesmo sítio de metabolismo e de ação, muitas vezes. Sim. Lembrar que medicamento é uma droga, né? Assim como o álcool é uma droga. Eles não foram feitos para serem associados nunca. Uhum. E o que pode acontecer com o organismo nessa mistura? Quer dizer, quais são as partes? Você está dizendo, por exemplo, do fígado. O fígado seria o principal, vamos dizer, a principal dificuldade do organismo ao associar álcool e medicamento, ou algumas outras partes também são afetadas? O fígado é um deles, é um dos principais. Mas você pode ter em conta também o sistema nervoso central. Então, drogas psiquiátricas, neurológicas, que quando você toma, ela interfere diretamente ou tem ação direta no sistema nervoso central, esta é uma área extremamente perigosa. O álcool também atua diretamente no sistema nervoso central no momento em que ele é absorvido. Uhum. E Então, o que pode causar nessa pessoa? Vamos exemplificar, acho que fica melhor para o nosso público entender, né? Se você está tomando antidepressivos, por exemplo, quando você toma álcool, ele vai fazer um efeito similar ao do antidepressivo, ou seja, ele tira o seu estado de depressão e você fica num estado mais agitado. Quando passa esse efeito, você pode ter a tendência de ficar num estado de depressão ainda maior do que você estava. Outra categoria dessas drogas, das psiquiátricas, por exemplo, são os ansiolíticos, aqueles que então te levam a um estado mais sedativo, que tiram o seu estado de ansiedade. Certo. O que o álcool faz quando ele interage com o ansiolítico? Ele potencializa o efeito do ansiolítico. Então você fica num estado de sedação maior. Você pode imaginar que se você for dirigir um carro, não vai ser apropriado, porque você não consegue ter a mesma atenção e isso pode ficar numa situação de sonolência ali, alguma coisa nesse sentido? Exatamente. Seja para dirigir um carro, para operar máquinas, qualquer coisa dessa natureza. Então, depende da categoria da droga, ele vai interagir fortemente e pode ser extremamente perigoso para a pessoa. Agora, tem um ditado, né, que as pessoas falam normalmente assim, tomou medicamento, está tomando medicamento e tomou qualquer bebida alcoólica, ela corta o efeito do medicamento. A gente ouve muito isso com frequência. É isso mesmo que acontece? Corta o efeito também do medicamento? Para algumas drogas, sim. Ele vai fazer exatamente esse efeito. Ele vai diminuir o efeito em algum grau, mas para alguns outros medicamentos ele pode aumentar o efeito. Então, como nós dissemos agora, exemplificamos com os antidepressivos ou com os ansiolíticos, ele vai potencializar o efeito, vai aumentar esse efeito. Então, no caso de um ansiolítico, você pode levar a pessoa, induzir a pessoa ao coma, inclusive. Olha só. Hein? Lógico. Mas no caso de outras drogas, peguemos o exemplo, por exemplo, de alguns antibióticos. Né? Alguns antibióticos, o álcool tem a capacidade de realmente diminuir o efeito ou até cortar o efeito dele. Então, antibiótico é uma droga que as pessoas tomam por prescrição, indicação médica, 5 dias seguidos, 7, 10 até 14 dias seguidos ou mais. Né? Se você toma o álcool e ele tende a cortar o efeito de um determinado antibiótico específico, algumas categorias reagem assim, o antibiótico deixa de ter o efeito no seu organismo. E se você está tratando uma infecção específica, você pode voltar a tê-la novamente com maior força. Né? Então, esse é o problema sério se você toma álcool junto com alguns tipos de antibióticos. Entendi. Agora, ô Wagner, me fala uma coisa. Por exemplo, até para a gente tentar, vamos dizer, se eu vou fazer aqui o papel do advogado do diabo, porque é justamente o nosso papel aqui também, né? Vamos tentar amenizar a dor daqueles que querem tomar alguma coisinha,
está tomando remédio e tal. Mas aí eu te pergunto o seguinte, vamos trabalhar com quantidades ou com tipo de bebidas. A pessoa está fazendo um tratamento, seja com antibiótico, ou então ela toma um ansiolítico, como você acabou de dizer, ou algum outro tipo de medicamento. Se ela tomar meio copo de cerveja só para fazer o brinde ali, ou de champanhe, ou de vinho, ali que seja, meio copinho, o efeito é o mesmo ou não pode nada? Olha, você tem que pensar que o efeito da interação do álcool com o medicamento vai depender da quantidade de álcool que se toma, do organismo dessa pessoa, que chamamos de paciente, e da composição do medicamento. Tá? Esses 3 fatores alteram o resultado. Né? Então, para algumas drogas, a menor quantidade de álcool já causa uma interação, já faz um efeito negativo. Para algumas outras drogas, existe um metabolismo concorrente, não vai acontecer nada. É por isso que a gente diz que a regra geral é evitar. Tá. Independentemente da quantidade de álcool que você toma, porque o organismo ele pode reagir, inclusive de forma diferente, dependendo do seu momento, do seu estado geral de saúde, do seu estado emocional e das suas condições orgânicas. Vamos assim, trabalhar com a hipótese de que a pessoa acordou na véspera de Natal ou na véspera de Ano Novo com a dor de cabeça. Aí ela tomou ali um analgésico, aquele medicamento característico que as pessoas tomam, inclusive sem recomendação médica, muitas vezes ela tem lá na casa dela aquela caixinha de medicamento e tal, e ela tomou esse medicamento só para dor de cabeça ao longo do dia, e ela sabe que à noite ela vai ter então aquele jantar, tradicional jantar com a família, e aí com bebidas e tudo mais. Esse medicamento que ela tomou ali de maneira aleatória, ela também não pode misturar com a bebida? Ou se à noite ela tomar ali qualquer coisa, não fará mal a ela? Nós vamos sempre recomendar o cuidado. No seu exemplo, você citou que ela tomou de manhã ao acordar, por exemplo, né? E ela vai tomar uma bebida alcoólica à noite. Se ela tomou um medicamento leve, desses que são vendidos livremente, para cortar uma dor de manhã, e ela vai tomar um pouco de bebida alcoólica à noite, provavelmente o próprio efeito do medicamento, do fármaco, já terá passado. Sim. Já terá feito o seu efeito. A droga não vai ter como interagir. Porém, é para isso que existe inclusive uma bula no medicamento, né? Ou se você compra um medicamento manipulado, é o farmacêutico que vai te dar a orientação sobre aquele medicamento específico naquele momento. Portanto, vai depender da situação em que se encontra realmente. Certo. Se você toma uma droga que é para cortar dor, por exemplo, ela também poderá ser eliminada mais rapidamente pelo efeito do álcool, ou ela vai fazer com que o álcool haja mais fortemente, mas dependendo de quantas horas se passaram, se o seu organismo metabolizou aquela droga. Tá, vamos falar agora de um outro caso, que são os anticoncepcionais, né? Perfeito. E que normalmente também deixa de ser um medicamento, né? É uma droga, sim, como você mencionou agora há pouco. E, consequentemente, também traz ali uma série de mudanças no organismo e tal. As pessoas que tomam também anticoncepcionais não podem também misturar bebida alcoólica? Os contraceptivos, como chamamos, né? Eles têm diferentes modos de ação no organismo, principalmente da mulher, tá? Normalmente, eles têm um período de ação ou de duração de 12, indo até 24 horas ou muito mais do que isso. Quando você toma isso junto com álcool, onde existe essa interação, por vezes o efeito da droga pode cair pela metade ou menos. E qual é o risco? A mulher ela pode ter depois um relacionamento, uma relação sexual, achando que está protegida e não está. Então, se você vai tomar álcool utilizando esses medicamentos, nós temos um outro conselho. Procura o seu médico e verifica se ele tem um método contraceptivo complementar para você. E isso vai te ajudar.
Até porque é um momento que ela vai querer brindar com os amigos, com os familiares também, aquele momento de carinho, de calor, né? Mas existem formas de ter um controle sobre isso. Sempre seria interessante conversar com o seu médico sobre aquele medicamento específico que ela está tomando, ou ele está tomando, e verificar se pode, se não pode tomar o álcool ou algum complemento que possa continuar fazendo a proteção. Algum complemento, você quer dizer, não é um outro medicamento, seria Um outro método contraceptivo, tá, por exemplo. Mas pode ser que ele dê um medicamento. usar também. camisinha, por exemplo, seria a forma de ela Por se exemplo. proteger ali, de não ter uma gravidez, né, que ela não está afim de ter naquele momento. Mas como dizemos, isso vai ficar na avaliação do médico. Ele avalia qual é o melhor método complementar para aquela pessoa específica, para o modo de vida dela e para aquilo que ela deseja, para os objetivos dela. Quer dizer, mas é interessante você estar dizendo do ponto de vista da pessoa ficar atenta a essa questão, né? Exatamente, porque muitas vezes acredita-se que você está protegido, mas o álcool ele afeta profundamente a eliminação da droga do seu organismo. E a eliminação tem que a ver com este metabolismo da droga e, portanto, ela é eliminada. Ela deixa de ter o efeito esperado. Agora, existem tratamentos com medicamentos que sejam mais complicados quando tomados em conjunto com bebida alcoólica? Por exemplo, te pergunto, questão diabetes, pressão alta, problemas ligados ao coração, pessoas que estejam tomando medicamentos com essas características são piores ou é tudo igual? Basicamente, a gente usa a mesma regra, mas nesses casos que você exemplificou, são tratamentos de uso prolongado, de uso contínuo. O álcool vai interagir da mesma forma com essas drogas que interage com as outras que nós já exemplificamos aqui. Então, você vai ter o mesmo efeito. Pode ser potencializado, pode ser minimizado o efeito da droga. Independente do tipo de doença que você tenha ou do tipo de droga, de medicamento que você toma. No caso dessas pessoas que tomam medicamentos de uso contínuo, como chamamos, é bom sempre estar atento. Por quê? Se o prescritor te receitou um medicamento de uso contínuo, você tem que lembrar que você sempre precisa ter no organismo uma determinada concentração daquele medicamento, daquela droga que você está tomando, para manter o status do seu organismo funcionando corretamente. Então, se existe uma interação com o álcool que diminua a quantidade dessa droga por uma eliminação mais rápida dela, por exemplo, por um aumento do seu metabolismo, então você está expondo a pessoa a um risco. É o caso dos hipertensos, Está por expondo exemplo. o organismo organismo. ao risco, né? Então o hipertenso, ele tem que tomar cuidado realmente com isso. Mas agora, pelo que eu estou entendendo, muitas vezes o que você está dizendo também é o seguinte, o álcool ajuda a expelir, na medida em que você passa a ir, por exemplo, mais ao banheiro e expele, por exemplo, o álcool e, consequentemente, vão as substâncias que você precisa para o seu organismo funcionar normalmente. É isso? Lembre-se que no começo eu falei que o fígado é o principal órgão de metabolização. Sim. É porque no fígado existe o metabolismo das drogas e também do álcool. E Sim. é ali que existe a maior interação. Tá. Além do sistema nervoso central, por exemplo, e outros, em menor grau. Tá. Com o aumento desse metabolismo, você naturalmente vai expelir mais rapidamente aquele fármaco, aquela droga. E, portanto, diminui o efeito dela ao longo do tempo, ou diminui mais rapidamente o efeito da droga. Entendi. É por esta causa, entendeu? Tá. Agora, tem pessoas que preferem tomar, por exemplo, medicamentos fitoterápicos. São medicamentos aí considerados naturais e que, pelo fato de serem aparentemente naturais, poderiam ser misturados com álcool e tal, que não fariam tão mal ao organismo. O que você fala a esse respeito? Eu gostaria de deixar bastante claro que os medicamentos fitoterápicos, eles também são medicamentos. A diferença entre o medicamento convencional, aquele que vem naquelas caixinhas, ou que uma farmácia com manipulação prepara especificamente para a pessoa, normalmente é um medicamento sintético, produzido em um laboratório. O fitoterápico,
é extraído de uma planta, em geral. Né? Depois ele é purificado, etc. Mas ele também é o mesmo medicamento. Portanto, ele também é considerado como droga. Não é natural. Ele também é medicamento. E alguns deles vão ter forte interação com o álcool da mesma forma que um medicamento convencional. Uhum. Então, fitoterápicos precisamos ter em mente e reverter um pouco esse conceito. Não significa que ele é natural. Ele é apenas obtido de outra fonte. Existia uma época em que as pessoas falavam muito de alopatia e homeopatia, né? Sim. E justamente essas duas expressões davam esse entendimento de que a alopatia é o medicamento que serve para corrigir um problema que você tenha e a homeopatia para prevenir sobre um problema, né? Uma doença, enfim. E pelo que você está dizendo, e aí nós vamos trabalhar a homeopatia na proximidade com o fitoterápico. Nessa questão, então, não há essa diferenciação entre alopatia, homeopatia e fitoterápico. É tudo a mesma coisa. Sob esse ponto de vista, a gente considera igual. A diferença entre o medicamento homeopático e o medicamento alopático é que o alopático ele é fabricado numa indústria ou numa farmácia de manipulação para a necessidade de um paciente. O homeopático, ele é um outro princípio de manipulação dele, mas ele ainda assim é um medicamento, da mesma forma. Quanto a ser preventivo ou não, os dois podem ser preventivos, mas os dois podem ser curativos também. Eles são apenas categorias de medicamentos diferentes. Eles atuam por mecanismos diferentes no organismo. Tá. Porém, são medicamentos preventivos ou curativos. Isso não importa. Tá. Lembrar que se você está tomando um homeopático, medicamento homeopático, o álcool também pode ter interferência. Tá? Bom, o que eu estou querendo dizer aqui para você, Renato? Ninguém está proibido de tomar um álcool, de fazer uma confraternização. Tá? Mas antes deve tomar conhecimento. Procure o profissional, procure o médico ou procure um farmacêutico, que é um profissional que está sempre disponível para ele também para obter orientação. E aí você estará seguro de como tomar, quando tomar e quanto tomar. Aliás, aproveitando essa questão do medicamento, vamos dizer, aí, como você disse, que é tudo medicamento, mas muitas vezes a pessoa, às vezes, come algum tipo de alimento justamente para se prevenir quanto a algum problema, quanto a alguma doença, né? Eu gosto de comer uma maçã porque ela me faz melhor para determinado assunto, né? Eu preciso comer alface, porque alface me faz bom, tomate, não sei o quê. Aí eu te pergunto o seguinte, Wagner, esse tipo de alimentação que pode ser boa para determinadas pessoas, estou aqui colocando qualquer exemplo aqui, na mistura com o álcool, essa alimentação deixa de fazer efeito ou ela, concomitantemente, ela pode fazer efeito mesmo com álcool? Na maioria das vezes, o alimento não tem interação com o medicamento, mas em alguns casos, sim. O medicamento ele é estudado para fazer efeito sob determinadas situações no organismo humano. Alguns medicamentos, o médico vai prescrever que seja tomado com estômago vazio. 1 hora depois de uma refeição, 30 minutos antes de uma refeição, de modo que ele tenha o processo de absorção no estômago, do intestino, antes de entrar um alimento. Outros medicamentos devem ser tomados sempre junto com uma refeição. Não vai alterar a absorção, mas se ele for tomado sozinho, ele pode atacar a própria mucosa do estômago ou do intestino, por exemplo. Então, vai depender do medicamento. Tá? De cada medicamento existe uma forma correta e especial para ser tomado. Né? Vamos citar um exemplo. É muito comum as pessoas falarem, eu não posso tomar antibióticos com leite. Né?
Não é o caso da maioria dos antibióticos. A tetraciclina, que é um antibiótico muito conhecido, que muitas pessoas tomam por recomendação médica, você deve evitar realmente tomar junto com o leite, né? Eles reagem e aí os elementos do leite podem reagir com a tetraciclina e inibir a ação dela. Outros antibióticos, em geral, não têm esse mesmo interessante problema. isso também que você está falando, porque na verdade não é só a bebida alcoólica, né? Tem algumas outras, alguns tipos de alimentos que podem, inclusive, não colaborar com o trabalho que deve ser feito pelo medicamento, né? Exato. Por isso que quando o paciente vai no médico, ele sempre na receita ele escreve tomar via oral 1 hora, 30 minutos antes da refeição, ou 1 hora após as refeições, 2 horas após as refeições. Porque aquela droga específica pode interagir com aquele medicamento específico que ele está tomando. Tá certo. Bom, a gente vamos continuar esse bate-papo, a gente precisa aqui fazer um breve intervalo, mas tem muita informação ainda para você nos acompanhar aí, eu peço a sua atenção, é rapidinho, a gente já volta com o Radar Paulista na TV. Otimize seu tempo na cozinha. O forno elétrico Lair é um eletrodoméstico prático e eficiente, ocupa pouco espaço e muito bonito. São diversos tamanhos e modelos que deixam seu assado mais uniforme e saudável, com controle de temperatura e fácil de limpar. Lair, há 78 anos fabricando fornos, fogões e churrasqueiras elétricos e a gás, com muita qualidade e beleza.
Estamos de volta aqui com o Radar Paulista na TV. Hoje nós estamos falando de festas de final de ano, né, e os cuidados que nós devemos ter com a mistura de álcool com medicamentos, tá certo? Estamos conversando com o farmacêutico da Associação Nacional de Farmacêuticos Magistrais, a Anfarmag, o Wagner Miguel, né? Ele que já deu várias dicas aqui no primeiro bloco do Radar Paulista na TV. E aí nós conversávamos aqui, né, Wagner? É muito comum hoje também as pessoas, você falou agora há pouco de problemas gastrointestinais e as pessoas às vezes para resolverem seus problemas de maneira rápida, elas falam, eu vou tomar aquele medicamento, vou até falar o nome do medicamento aqui, eu não sei se é o nome científico, mas enfim, omeprazol, né? As pessoas, eu chego em casa, tomo omeprazol, melhor na hora e tal, né? Imagina a festa de fim de ano, onde o cara mistura bebida com aquele monte de comida e depois, se ele tem qualquer probleminha gastrointestinal, chega em casa, vai tomar lá o tal do omeprazol, misturado com álcool, enfim. Eu gostaria que você desse uma geral pra gente aqui, mas pra gente entender, primeiro, se resolve tomar omeprazol logo após essa miscelânea de comida e bebida, ou se isso não resolve nada, e se a pessoa também pode misturar álcool com esse tipo de medicamento. Então vamos lá. O omeprazol é uma droga que a gente toma normalmente quando tem algum probleminha de gastrite, ardor no estômago, ardência, como fala, continuamente. Então dá aquela sensação de ácido muito forte no estômago e tal. Uhum. É um medicamento feito para ajudar no controle dessa questão estomacal, né? Uhum. Então, quando as pessoas abusam um pouco de álcool, de comidas gordurosas ou pesadas nessa época do ano, Sim. e aí o estômago reage, né, dessa forma, então tomar o omeprazol, temos que lembrar o seguinte: o omeprazol, ele realmente vai ajudar a tirar esse sintoma, né? Uhum. Ele atua no sintoma, então ele tira esse desconforto. Porém, o álcool e o alimento continuam presentes ali. E o álcool, especialmente, ele vai continuar atuando na membrana, por exemplo, do estômago, tá? Então, ele continua o efeito nocivo dele. Uhum. O omeprazol vai tirar essa sensação, tá? Então, não é muito bacana você abusar e depois ficar tomando omeprazol por conta própria, ou outros medicamentos antiácidos que são muito comuns de venda livre para simplesmente tirar a sensação. Quando acabar o efeito desses medicamentos, a pessoa vai voltar a ter aquela sensação de ardência, novamente de ácido no estômago, né? Desconfortável realmente, né, Renato? Portanto, agora, ela precisa sempre fazer um controle junto com o seu médico, com o seu gastroenterologista de tempos em tempos para verificar a condição do seu estômago, do seu intestino, do seu sistema gástrico realmente. E você falou um negócio interessante também, que é o fato de a pessoa, antes de comer, né, antes ali de aproveitar a festa e tal, ter aquele, vamos dizer, colocar um freio também para não consumir tudo que está ali, né? Porque às vezes ela vê ali tanto prato bonito e tanta coisa, tanta bebida e tal. Hoje eu vou me esbaldar, como se diz, né? E se ela tiver ali um pouquinho de conscientização para não abusar, já ajuda também, né, Wagner? Com certeza. É que essa é uma época que muitas coisas gostosas, diferentes, são servidas pra gente, né? Porém, elas são diferentes daquilo que você come no dia a dia também, né? Sim. Então, nós recomendamos sempre um pouco de bom senso na qualidade daquilo que você come quando você tem algum problema, alguma predisposição já existente para um problema, e sempre um bom senso na quantidade do que você come. Então, a qualidade e a quantidade. Porque o medicamento, ele é feito para ajudar a tirar um sintoma e, em alguns casos, para curar. Temos que lembrar, como nós já conversamos aqui, que em alguns momentos ele vai interagir e piorar a sua situação, em outros momentos vai fazer com que
o álcool vai fazer com que o medicamento perca parte ou todo o seu efeito e, portanto, o seu organismo vai voltar a reagir com a doença que você tem. Então, é o bom senso que vai indicar o quanto e como você deve comer. E qual medicamento tomar, quando, com orientação sempre médica ou no farmacêutico. Eu tenho um outro tipo de medicamento aqui que a gente ainda não comentou, acho que é importante e as pessoas acho que tomam também bastante esse tipo de medicamento, o chamado corticoide. Né? O corticoide tomado também com bebida alcoólica, o que a bebida altera num tratamento com esse tipo de medicamento? Os corticoides são uma categoria especial de medicamentos semelhante a hormônios, então ele tem uma ação extremamente forte e poderosa no organismo. Por exemplo, muitas vezes ele é utilizado quando até um antibiótico ou uma outra categoria não está fazendo mais o efeito desejado, ou um momento grave de uma doença, um corticoide vai fazer esse efeito. O álcool vai interagir muito mais especialmente com os corticoides, cortando o seu efeito. Né? E aquilo que se espera desse medicamento não vai acontecer no organismo da pessoa. Portanto, pode ter um agravamento da doença da pessoa ou do sintoma que ela tem naquele momento. Por ser uma droga muito parecida na sua ação com os hormônios, até porque ele tem essa mesma estrutura de hormônio. O corticoide, uma droga potente. Normalmente ele é tomado em um tratamento ou a pessoa toma o corticoide hora ou outra, como eu acabei de falar aqui do omeprazol? Um corticoide normalmente ele nunca vai ser de uso contínuo como os outros. Jamais. É para um momento mais grave de uma doença que o médico vai prescrever. Exatamente pela potência desse medicamento. Então você imagina que se ele interagir com álcool, vai ser pior para o organismo da pessoa. Por ele eliminar o efeito do corticoide e a doença se acentuar, ou por ele potencializar, dependendo do medicamento que você está tomando. Agora, Wagner, vamos pegar leve aqui. Agora, não vamos falar mais de medicamento, pelo menos nessa pergunta. Vamos supor que a pessoa não está tomando medicamento, que ela está de bem com a vida, está tudo tranquilo. E você, como um especialista da área de medicamentos e tal, e sabe muito bem o efeito que a bebida alcoólica tem sobre o organismo, você como um profissional, você recomenda que as pessoas tomem, hora ou outra, um copo de cerveja, uma tacinha de champanhe, um copo de vinho, enfim, o que você diz sobre a bebida alcoólica de uma maneira geral? Como que as pessoas devem lidar, vamos dizer assim, com as bebidas alcoólicas? Olha, Renato, o álcool é uma droga especial, né? É uma droga de venda livre, na verdade, né? Ela faz parte do nosso modus vivendi, né? É muito comum a gente ouvir dizer que o vinho faz bem, né? E realmente o vinho faz bem, se tomado moderadamente. Da mesma forma, os outros tipos de bebidas alcoólicas. Né? Você tem as bebidas alcoólicas destiladas, as fermentadas, com maior teor de álcool, menor teor de álcool, o organismo vai reagir de uma forma ou de outra, dependendo do seu momento ou dependendo do organismo da pessoa. Então não há problema o consumo de álcool moderado, em geral, pelas pessoas. Né? Tem que ter realmente aquele bom senso, aquela moderação no consumo do álcool. Tanto é que quem consome álcool continuamente, ele vai ser sempre direcionado para o fígado, que vai metabolizar, e o fígado é um órgão que também vai sendo afetado por essa mesma droga chamada álcool. Vai enfraquecendo aí. Isso, por isso que com o passar do tempo muitas pessoas criam cirrose, outras doenças relacionadas ao fígado, e isso é uma progressão que não tem retorno. É um processo destrutivo do qual não tem retorno. Então, tomar uma bebida alcoólica é prazeroso. Nesta época, é muito prazeroso. Sim. Né? Deve ser tomado com parcimônia, simplesmente assim, com prazer, nunca com exagero. Agora, em que momento o usuário, vamos dizer assim, de bebida, mesmo que
olha, só tô tomando socialmente, não sei o quê, mas aí o cara tá tomando, de repente, ele toma 2 latinhas, aí de repente ele toma uma caipirinha, aí toma não sei o quê, tarará. Em que momento essa pessoa começa a entender que ela já está num outro grau desse tipo de prazer que já deixa de ser prazer para ser uma doença? Existe aí um limite? Como é que a pessoa conseguiria ali falar, olha, eu estou ultrapassando esse limite? É variável de pessoa para pessoa, né? Quem está pouco habituado ao álcool, quando ele toma uma latinha de cerveja, um copo de uma bebida alcoólica qualquer, normalmente ela consegue sentir uma sensação já de bem-estar, mas que vai levando ela a estar com os pés fora do chão, né? É nesse momento que ela tem que perceber que ela já tem que parar com aquela bebida. Ela pode, por exemplo, intercalar isso com água, com sucos, algo assim, depois ela toma mais um pouco. Outras pessoas que já estão mais acostumadas, porque o nosso organismo, obviamente, se acostuma àquilo que a gente ingere também. Uhum. Ele metaboliza melhor também aquilo. Ela tem um outro padrão. Às vezes ela toma muito mais, ela está absolutamente bem. Uhum. Do ponto de vista legal, é bom lembrar que não importa se o seu organismo metaboliza rapidamente ou demora para metabolizar, portanto, quando demora, você vai ficar com os pés fora do chão muito mais rapidamente. E quando o seu organismo metaboliza rapidamente o álcool, é aquela pessoa que vai tomando e ela Já não sente tanto. Não sente tanto. Uhum. Do ponto de vista legal, lembre-se que uma latinha de cerveja já é pega no bafômetro. Sim. Então, Para quem é motorista ali não tem diferença. Sim, sim. Ali não tem diferença. Uhum. Né? Mas as pessoas, elas sentem de forma diferente isso. Tá. Então, cada pessoa vai sentir... Você está falando do aspecto de como o álcool é trabalhado dentro do organismo. Exatamente. Mas para a fiscalização, uma latinha é uma latinha e acabou, né? Para A ou para B. A nossa lei é bastante rigorosa. Uhum. E ela faz bem em Sim. colocar esse rigor naturalmente. Sim. Então, independente de como o seu organismo reage, você tem que lembrar dessa questão. Uhum. Agora, deixa eu te perguntar, é uma curiosidade. Me veio essa pergunta aqui, no sentido de que como você também trabalha com medicamentos, quer dizer, existe algum medicamento que eliminaria a vontade da pessoa beber? Eu estou dizendo já a pessoa que está bebendo acima do limite, acima da normalidade dela, vamos dizer assim, né? Existe esse medicamento? Existem tratamentos especializados para isso, né? Uhum. Porque aí a pessoa já está... É aquilo que nós chamamos já de alcoólatra mesmo, né? Uhum. Ou seja, é como uma pessoa que usa droga, né? Então, ela vai tomando álcool e para ela aquilo é o normal. Uhum. Tá? Uhum. Porém, ela já é uma alcoólatra. Sim. E ela não se apercebe disso, assim como um drogado também. Uhum. Então, ambos os casos precisam de tratamento. Esses tratamentos normalmente passam pela área psiquiátrica e psicológica, né? Drogas específicas existem até para ajudar, mas aí realmente são os especialistas, os médicos, que vão determinar se aplica, quando se aplica normalmente. Uhum. Mas esse tratamento é no campo realmente mais da psiquiatria, da psicologia. Que inclusive tem o grupo Alcoólicos Anônimos, que é o mundo inteiro isso, né? Sim. Porque trabalha as questões emocionais, a vida social das pessoas. Uhum. Perceba que eles não têm ali, nenhum deles prescreve nenhum medicamento, mesmo que tenha um médico, talvez, naquela equipe. Uhum. Então, é uma estratégia de reeducação da pessoa. Uhum. Eu estou também trazendo esse assunto aqui, né, Wagner, porque é importante a gente também mencionar que, assim, da mesma forma que a droga, que a bebida, ela traz momentos de felicidade, ela também traz momentos complicados para a vida das pessoas. E como você mencionou agora, seja no bafômetro, seja talvez no clima da festa, muitas vezes tem gente que bebe
e perde o rumo da coisa, né? Então, tem esse ponto. O outro lado, né? É legal a festa, não sei o quê, mas tem gente que não sabe levar isso na brincadeira, né? Exatamente. E lembrar também que a gente passa por um período de festas relativamente prolongado, não é apenas um dia. Sem dúvida. Né? Nós estamos falando aqui de um período que começa antes do Natal e vai além do Ano Novo, como você mencionou no começo do nosso programa, até o Carnaval, por exemplo. Sim, então, exatamente, bem lembrado. Se você toma, né, neste pequeno período, teoricamente um pequeno período, bebidas alcoólicas, onde você está comemorando todos os dias por prazer, né? Uhum. Você também está achando que seu organismo está indo muito bem, está absorvendo, e aquilo leva você a tomar sempre bebidas alcoólicas, né? Então tome cuidado com isso, se você antes não fazia uso dessa forma, né? Sim. Uhum. Perceba que tem que haver um limite para a bebida alcoólica, tem que haver um limite em relação à sua vida social, né? Aquilo que você estava acostumado e que seu organismo passou a tratar agora, né? Metabolizar mais, você sentir menos os efeitos. Será que isso não vai te levar a uma condição de ser um consumidor maior de álcool? Né? Novamente, então, a gente está dizendo, poxa, não posso nunca tomar uma bebida alcoólica? Pode, não é isso que nós estamos dizendo aqui. Ninguém está proibindo isso. Né? É preciso sempre ter conhecimento e consciência do seu momento do seu tratamento, da doença que você tem, das interações que podem acontecer com medicamentos ou com alimentos, como você mesmo mencionou, né? O tipo de droga. Então, sempre existe um profissional para te orientar isso, seja um médico ou um farmacêutico. Sem dúvida. Bom, Wagner Miguel, agradeço demais os seus esclarecimentos, nos deu uma aula aqui de como, né, nós conduzirmos aí as nossas festas com responsabilidade acima de tudo. Gostaria só de encerrar deixando aqui a sua participação, o microfone aqui aberto para a sua mensagem final aqui do programa. Bom, agradeço pelo convite, Renato. Queria apenas dizer para os telespectadores, moderação. E se você está usando um medicamento, principalmente de uso contínuo, a regra é: você prefere confraternizar, ter o carinho, o amor das pessoas que estão junto com você, ou ter um problema por causa dessa interação? Então, opte por ter esse carinho. Vá a essa festa. Né? É essa a nossa dica. Tá certo, então, Wagner Miguel, agradeço demais sua participação. E a você também, telespectador, ouvinte, internauta que nos acompanhou, que nos acompanha aqui pela BCC Television. Lembrando que a gente entra todos os dias também pela Rádio Trianon das 18 às 19 de segunda a sexta-feira. E teremos aí, ao longo do período, tem programas antes do Natal, depois do Natal. Acompanhe sempre com a gente aqui às segundas-feiras na BCC Television. Mas aproveito já para deixar aí uma mensagem de boas festas, aí Natal, Ano Novo, mas antes do Carnaval a gente está de volta também, tá certo? E que você, como disse aqui o Wagner, moderação, né? Tenha moderação para curtir, né, com alegria e entrar 2019 aí, como se diz, com o pé direito, com muito sucesso, muita alegria, muita paz, saúde, que 2019 seja um ano excelente para todos nós. Te aguardo aqui segunda-feira que vem, novamente com o programa Radar Paulista na TV e todos os dias na Rádio Trianon. Até lá, grande abraço a todos e até 2019.